Acho que vai começar. Exato. Exato, entrou agora. Estou gravando, então vamos lá. Olha só. Nós começamos nesse caminho, né, de leitura das meditações metafísicas. Nós começamos com uma proposta de dar conta dessa primeira aproximação do texto, né? E aí eu quero deixar, eu botei até como um bilhete lá para vocês não se esquecerem. Para que a gente tenha um domínio conceitual de um texto como esse, das meditações metafísicas, ou, sei lá, do discurso do método de Descartes, ou da crítica da razão pura de Kant, da fenomenologia do espírito de Hegel, para a gente efetivamente dominar um texto de um autor, a primeira leitura, quero crer eu que vocês estão fazendo comigo hoje, né? Terminando comigo hoje uma primeira leitura das meditações metafísicas. A primeira leitura é sempre uma primeira aproximação, em que você vê o pano de fundo, em que você vê, gente, em que você vê a espinha dorsal, né, das ideias discutidas pelo autor. Como é que é o caminho? Mas é necessário uma atenção outra ao texto, né? É necessário, em última instância, eu não sei quantas leituras, tá? Eu nunca contei quantas vezes eu li as meditações metafísicas para que eu dominasse os conceitos, né? Para que eu soubesse o que está sendo dito na primeira meditação, qual é a estrutura, quais são as ideias que ele está desenvolvendo. Isso quer dizer, o domínio de uma obra filosófica depende de várias leituras e um estudo detalhado da organização dos conceitos do autor. Nós tivemos oportunidade de ver já as 5 meditações, né? E em vendo as 5 meditações, andamos por esse caminho, né? De Descartes, de derrubada e reconstrução do conhecimento, né? O que a gente viu num primeiro momento? O estabelecimento, né? Se você for organizar na sua cabeça, né, o plano das meditações metafísicas, você vai ver que num primeiro momento, na primeira meditação, Aristóteles vai nos apresentar o problema da dúvida, vai nos apresentar a dúvida enquanto método de trabalho. Mas ele não vai nos apresentar só a dúvida enquanto método de trabalho. Ele vai nos dizer por que ele tem razões para duvidar, né? Então, não é só falar, olha, eu quero duvidar. Não é só um desejo de constituir um método que é a dúvida. É apresentar para a gente o porquê que ele pode duvidar. E aí vocês viram na primeira meditação ele apresentando o argumento do erro dos sentidos, né? Ele fala para a gente, e hoje nós vamos trabalhar na 6ª meditação esse argumento do erro dos sentidos, né? Ele fala para a gente de maneira muito clara, né? Se nós já fomos enganados uma única vez que seja, pelos sentidos, nós não podemos confiar nessa faculdade mais, né? A gente vem de uma tradição de pensamento metafísico, inaugurada lá atrás por Aristóteles, né? Que dá conta sempre de explicar o conhecimento humano a partir da concorrência de 2 faculdades, né? A faculdade da sensibilidade e aquilo que Aristóteles chama de faculdade da razão. A faculdade da sensibilidade, os 5 sentidos, nos colocam em contato com o mundo. E a faculdade da razão vem, ordena e classifica essas percepções produzidas pelos sentidos. Descartes, no século XVII, vai
novamente recorrer a essas duas faculdades humanas para a produção de conhecimento, ainda vai falar da faculdade da imaginação, né? A faculdade da sensibilidade, a faculdade da imaginação, a faculdade da razão. As três vão ser importantes para a produção do conhecimento. E, ao falar dessas faculdades, ele vai dizer para a gente, olha, sinto avisá-los, mas a faculdade da sensibilidade não é confiável, né? Daí a gente chamar a filosofia de Descartes de racionalismo cartesiano. Por quê? Porque ele desqualifica a sensibilidade como a faculdade mais importante para a produção do conhecimento, né? Ele vai dizer que a faculdade da sensibilidade pode nos levar ao erro. Então, temos que produzir conhecimento a partir da razão. Daí, racionalismo cartesiano, né? Bom, nessa primeira meditação, o que nós vemos? As razões para duvidar, né? O argumento do erro dos sentidos, que vai dar conta de que a gente tem motivo para duvidar quando um conhecimento é forjado a partir da sensibilidade, porque a sensibilidade nos engana. Depois nós temos o argumento do sonho, né? No argumento do sonho, ele nos leva a refletir sobre a dificuldade que nós temos de percepção, né? Da vigília e do sono, né? A gente nunca pode efetivamente constatar e dizer a ferro e fogo se estamos acordados e vivendo a vida ou se estamos dormindo, sonhando e vivendo a vida no sonho. Mas isso também não importaria muito, não, porque ele nota que, acordados ou dormindo, nós representamos a realidade através das ideias. E ao representar a realidade através das ideias, nós vemos que essa representação, ela é composta por figura, forma, extensão, né? E aí ele nos leva nesse raciocínio a perceber uma coisa, né? Através disso que é figura, forma, extensão, né? Que o argumento do erro dos sentidos não atinge as ideias matemáticas, porque figura, forma e extensão são ideias matemáticas oriundas da geometria. E aí ele fala, opa, peraí, o argumento do erro dos sentidos, ele derruba 99% dos nossos conhecimentos forjados a partir da sensibilidade, os nossos conhecimentos empíricos. Mas olha que coisa interessante, esse argumento não nos ajuda a questionar as ideias matemáticas, porque a matemática, ela é uma ciência racional pura, né? Ela é construída pela razão, ela é aplicada à realidade, mas ela é construída totalmente pela razão, sem o recurso da sensibilidade, né? E ele fala, olha, agora tem um problemão, como é que eu vou duvidar das ideias matemáticas? E para resolver esse problema, né, da possibilidade de duvidar das ideias matemáticas, ele vai sacar a hipótese da existência de um Deus enganador, né? Nós carregamos conosco a ideia dessa existência de um Deus que é poderoso e que pode, porque pode tudo, pode nos enganar. E o exemplo que ele dá na meditação, primeira ele pode nos enganar quando a gente diz que 3 mais 2 é igual a 5, né? Mas ao examinar o conteúdo dessa ideia da existência, da possibilidade da existência de um Deus enganador, ele vai falar para a gente, olha que coisa estranha, essa ideia é contraditória nela mesma. Porque eu posso dizer que Deus efetivamente tudo pode, porque ele é perfeito e ele é infinito e ele tem em si todas as potências, né? Porque ele é onipotência, ele é onisciência, ele é onipresença. Mas a ideia de um Deus enganador, essa adjetivação, né, enganador,
criaria em Deus um defeito, né? Uma imperfeição. E aí Descartes fala para a gente, olha, eu vou deixar aqui de molho essa hipótese da existência de um Deus enganador, porque essa ideia é contraditória nela mesma. Se Deus é perfeito, ele não pode ser de forma alguma enganador, né? Porque a perfeição, o engano em Deus seria imperfeição, né? Bom, e aí ele vai para outra hipótese, né? Já que nós temos presente essa ideia, né, de que há um Deus enganador, nós também podemos ter presente a ideia da existência do gênio maligno, né? Do diabo, né? Mas ele vai chamar de malingênio, né? O que é o gênio maligno? O gênio maligno tudo pode também, né? E porque ele é maligno, ele sim pode me enganar quando eu digo 3 mais 2 igual a 5. Ele fala, olha que coisa interessante, né? Que me engane o gênio maligno, mas enquanto ele me engana, eu percebo que eu estou pensando, né? E se eu penso, eu existo de alguma forma. E aí, na primeira meditação, ele estabelece a primeira certeza a que ele chega, né? A certeza do cogito, né? Do penso, logo existo. Mas ele existe como? É uma segunda pergunta. Porque o argumento do erro dos sentidos recai sobre o corpo, porque o nosso corpo é percebido através dos sentidos, ele vai nos afirmar que ele só pode dizer que ele existe enquanto res cogitas, ou seja, enquanto coisa que pensa. Enquanto ele está pensando, ele sabe que ele é coisa que pensa, né? E aí ele parte para o exame do conteúdo das ideias, dessa coisa que pensa, né? Então, a gente viu, olha só, no passeio pelas meditações, né? A gente viu, na primeira meditação, a partir do título, tá? Eu vou chamar aqui a baila aos títulos, para a gente reformular na memória esse caminho percorrido por Descartes. Das coisas que se podem colocar em dúvida, né? É o título da primeira meditação. E aí ele estabelece a dúvida como método. Na segunda meditação, cujo título é Da natureza do espírito humano e de como ele é mais fácil de conhecer do que o corpo, é que Descartes vai, através da primeira certeza, o cogito ergo sum, ele vai dizer para a gente que é mais fácil a gente ter conhecimento de nós como coisa pensante, né, como espírito, do que ter conhecimento de nós enquanto res extensa, enquanto corpo. Exatamente porque o corpo, o conhecimento acerca do corpo, nos é dado através dos sentidos, e os sentidos podem estar nos enganando. Aí ele passa a meditação terceira, de Deus que ele existe. Como é que ele chega nessa meditação terceira a examinar a ideia de Deus? Porque ele se descobre como coisa pensante, e ao se descobrir como coisa pensante, ele vai examinar o conteúdo do seu pensamento. Examinando o conteúdo do seu pensamento, ele vai olhar as suas ideias e vai primeiro classificá-las em ideias representativas ou ideias não representativas. O que é isso? As ideias representativas são aquelas ideias para as quais nós temos imagem. E essas ideias parecem ser recolhidas da realidade concreta, do mundo, que até esse momento a existência do mundo não é comprovada. Por quê? Porque o que me dá o conhecimento da existência do mundo são os sentidos. Se os sentidos me enganam, o mundo pode nem existir, né? Examinando o conteúdo das suas ideias, Descartes vai chegar às ideias não representativas, que são aquelas ideias forjadas a partir dos nossos sentimentos, ideias para as quais nós não temos imagem.
E ele explica para a gente que essas ideias para as quais nós não temos imagens são ideias recolhidas do campo do abstrato e não do mundo concreto, tá? Avançando na segunda meditação, ele vai nos apresentar mais uma classificação das ideias. Ele vai dizer que, além de poder diferir as ideias representativas das ideias não representativas, a gente também pode diferir as ideias como ideias adventícias, ideias fictícias e ideias inatas. As ideias adventícias parecem ser aquelas ideias provocadas por um mundo que talvez exista lá fora. Mas o argumento do erro dos sentidos abala a existência desse mundo lá fora. Mas essas ideias adventícias, elas parecem ser provocadas por algo que existe realmente. Parece que elas são forjadas a partir de uma realidade que talvez exista, tá? As ideias fictícias são ideias criadas pela faculdade da imaginação. A imaginação pode juntar, por exemplo, a imagem de metade de uma mulher com a imagem de metade de um peixe e criar uma sereia. Isso é uma ideia fictícia, criada pela imaginação. E, por último, ele examina ideias que parecem ser inatas, que já nasceram conosco. A ideia da alma, né? da existência da nossa alma, porque a gente não tem como tirar isso de fora do mundo, né? E a ideia de Deus, né? Essa ideia de Deus, que é uma ideia tão gigante em extensão, que ela não pode ter sido criada por nós mesmos, que somos tão pequenos, né? E aí ele fala, olha, a ideia de Deus pode ser efetivamente a marca, né, do Criador na criatura. Ela pode ser um presente que Deus dá ao homem para que o homem se lembre da existência de Deus, porque o homem mesmo não tem condições de criar essa ideia. Aí ele passa para a quarta meditação, em que ele vai examinar o que é verdadeiro e o que é falso. E nessa quarta meditação, ele retoma Aristóteles. Ele retoma Aristóteles, a lógica aristotélica, né? Quando Aristóteles mostra para a gente como é que o pensamento se estrutura, e ele ao mostrar para a gente como o pensamento se estrutura, Aristóteles fala o seguinte, olha, nós realizamos alguns atos mentais para construir o nosso pensamento. O primeiro ato mental é realizado pela faculdade da percepção, a sensibilidade, né? Na verdade, pela faculdade da sensibilidade, que resulta na percepção que nós temos acerca do mundo. Através da sensibilidade, nós percebemos o mundo, né? Depois dessa percepção, vem a razão, ordena e classifica o que foi percebido e forja no intelecto humano uma ideia, né? Para construir um pensamento, é necessário que o homem associe ideias, e ao associar ideias, ele cria juízos, que é o segundo ato mental, né? E ele também pode associar juízos que o levam a uma conclusão, e aí nós temos o raciocínio, né? E Aristóteles nos apresenta essa estrutura do pensamento. Descartes toma da lógica aristotélica a noção de que uma ideia nela mesma, a ideia que eu tenho de, sei lá, de caneta, a ideia que eu tenho do computador que está na minha frente, né? Uma ideia nela mesma, ela não é nem verdadeira nem falsa. A ideia de caneta que eu tenho no meu pensamento, ela é uma ideia de caneta, só isso. Agora, quando eu construo um juízo, quando eu falo a caneta é azul e mostro aquela caneta para alguém, se a caneta for efetivamente azul, o juízo é verdadeiro. Agora, se a caneta não for azul, o juízo é falso.
Isso significa que uma ideia, ela nunca é nem verdadeira e nem falsa. Nós só podemos atribuir falsidade ou veracidade aos juízos, às nossas afirmações ou negações. O que é um juízo? Um juízo é uma afirmação ou uma negação de um predicado com relação a um sujeito. A Terra é redonda. Isso é um juízo afirmativo. O predicado redondo está sendo afirmado, está sendo associado ao sujeito Terra. A Terra não é plana. O predicado plano está sendo dissociado, né, pelo verbo ser na forma negativa, não é, ao sujeito Terra. O meu juízo, ou o juízo de todo mundo, né, a afirmação ou a negação de algo sobre algo que pode ser verdadeiro ou falso. E na quarta meditação ele vai falar disso, do verdadeiro e do falso. E essa meditação é uma meditação fantástica, porque ele vai tentar nos explicar e de forma muito bem sucedida vai conseguir nos explicar a origem do erro. E ele faz um caminho muito interessante, né? Porque nesse caminho muito interessante ele vai se perguntar, será que Deus teria criado o homem com defeito de fabricação, né? Com alguma faculdade funcionando realmente muito mal? E que, porque essa faculdade funciona muito mal, é ela que produz o erro? E ele vai nos mostrando vários caminhos que ele vai tomando como hipóteses para a explicação do que é o erro. E ele chega à conclusão de que o erro não é produto de alguma faculdade em nós que funcione mal, né? Tudo em nós funciona muito bem porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas as faculdades, o funcionamento das faculdades é diferenciado. O que significa isso? Significa que, ao examinar, por exemplo, a faculdade da vontade, porque é a vontade que me faz construir um juízo, por exemplo, afirmando que a Terra é redonda, tá? É a vontade que faz com que eu associe o predicado redondo ao sujeito Terra. A faculdade da vontade em nós, ela é ilimitada. Ela é uma faculdade que não conhece os seus limites. Enquanto que a faculdade do entendimento, que é a faculdade que produz conhecimento, que concebe as ideias, é uma faculdade bastante limitada. Nós já conhecemos isso, a gente sabe que o conhecimento se dá no homem de forma processual, né? E muito lenta essa forma processual. Se vocês quiserem pegar a mais bela metáfora que a gente tem do processo de construção do conhecimento no homem, é o mito da caverna de Platão, né? A dificuldade que nós temos de sair da ignorância, né, do fundo da caverna, para o conhecimento, do não saber para o saber. Todo o drama do ex-prisioneiro que se liberta e que vai em dúvidas e cercado de dúvidas e com sofrimento físico, né? É muito interessante essa história da luz e da sombra no mito da caverna de Platão, né? Quando a gente entende que os gregos têm uma noção muito interessante dos sentidos, né? Dos 5 sentidos. Para o grego, o sentido mais fundamental que coloca o homem em contato com o mundo é a visão, né? O mundo parece entrar no homem a partir da visão. E o mito da caverna é todo esse mal-estar que o prisioneiro, o ex-prisioneiro, né, sente ao sair da região escura da caverna para a região da boca da caverna, né, e divisar o sol. E o caminho contrário, sair da região clara e entrar numa região escura novamente, né? Mas ao falar da origem do erro na quarta meditação, Descartes vai falar, olha, todas as faculdades funcionam bem,
mas é peculiar da faculdade da vontade ela ser ilimitada. E é peculiar da faculdade do entendimento ele ser limitado. O nosso entendimento, ele é vagaroso, ele é processual. E a faculdade da vontade, não. O erro surge no concurso dessas duas faculdades. O entendimento ainda não domina muito bem a realidade, mas vem a vontade e nos leva a formular um juízo que se põe como falso, porque o entendimento ainda não conhece a realidade. Então, é do funcionamento correto das duas faculdades, do entendimento e da vontade, que o erro surge no homem, né? Que é possível que o homem produza juízos falsos, né? E aí ele passa para a quinta meditação, que é uma preparação para o que vai vir depois, porque a quinta meditação é uma meditação que ele fala da essência das coisas materiais. Ele traz novamente o problema das coisas materiais. Elas existem ou elas não existem, afinal, né? E aí ele vai apresentar novamente a discussão acerca da existência de Deus, de que Deus existe. Ele vai apresentar mais uma prova da existência de Deus. Por que ele tem que fazer isso na quinta meditação? Porque nós temos a noção, a ideia, né, que Descartes também carrega consigo, de que Deus é criador de absolutamente tudo no universo. E o universo, né, as coisas materiais só vão existir, obviamente, se Deus existir como criador delas. Então, a quinta meditação, ele vai novamente trazer a tese da existência de Deus, provar novamente que Deus existe, porque se ele não existisse, ele seria imperfeito, né? Se Deus é perfeito, ele tem que existir, porque a não existência dele seria imperfeição, para preparar o caminho para a meditação que a gente vai fazer hoje, que é uma meditação que vai falar exatamente da existência das coisas materiais e da distinção real entre corpo e alma no homem, tá? A sexta meditação que fecha essa coletânea de pequenos livros, né, de Descartes, ela traz a ideia, ela resgata, né, a ideia da existência das coisas materiais que tinham sido dadas por não existentes por causa do argumento do erro dos sentidos. Ele consegue provar que há uma possibilidade gigante de que o mundo exista, né? Mas, além disso, ele vai novamente analisar. É uma volta. A sexta meditação, se você quiser entender a sexta meditação, você tem que entender a sexta meditação voltando na primeira. A sexta meditação é o fechamento dos problemas que ele coloca na primeira meditação. Na primeira meditação, com o argumento do erro dos sentidos, ele vai dizer para a gente: é possível que o mundo não exista, porque o que me dá o conhecimento acerca do mundo, acerca das coisas materiais, são os sentidos. E os sentidos podem estar me enganando. Indo nesse caminho e chegando no argumento, né, ou na hipótese da existência de um gênio maligno, ele chega na tese de que ele existe, ele, Descartes, existe. E existe porque ele está pensando, né? Ele tem a condição de dizer que existe no momento em que pensa, né? É a expressão máxima da certeza cartesiana. O penso, logo existo. Mas ele se pergunta ali na primeira meditação, já passando quase para a segunda, né? Como que ele existe? E aí ele só tem condições de responder que ele existe enquanto coisa pensante, enquanto coisa que pensa. Essa ideia de que o homem é essa duplicidade, corpo e alma, ele não pode verificar ainda.
Porque o conhecimento do corpo é dado pela sensibilidade e os sentidos nos enganam. Mas ele sabe, ele tem certeza. A primeira verdade instituída nas meditações metafísicas é que ele pensa e que se ele pensa, ele existe. E aí ele vai falar, por isso que eu falei para vocês, ó, a quinta meditação, quando ele fala novamente da existência de Deus, ele está preparando o caminho para a sexta meditação. Porque na sexta meditação ele vai falar da existência das coisas materiais. E a tese que vai ser defendida ali é que se eu consigo pensar de forma clara e distinta alguma ideia, não há porquê não levar em consideração que o ideatum, né? Ou seja, aquilo que seria um modelo para a ideia e que está no mundo, existe. Por quê? Existe porque Deus cria. Não há nenhum problema em admitir essa ideia de que Deus é criador do universo. Então, vamos tentar dizer isso em outras palavras. Não há nenhum problema na afirmação de que a ideia disso aqui, desse lápis, né? A ideia desse lápis que eu tenho no meu pensamento reflita esse lápis aqui. Como tudo no universo é criado por Deus, é possível que esse lápis exista, tá? Então, quando você abre a sexta meditação, você vai ver que ele vai do parágrafo 1 ao parágrafo 16 da sexta meditação, ele vai colocar o problema da existência das coisas materiais. Ou seja, o mundo existe. O mundo existe. No primeiro parágrafo da sexta meditação, ele vai reconhecer a possibilidade da existência do mundo. Como que ele vai reconhecer a possibilidade da existência do mundo? A partir das ideias claras e distintas que nós temos acerca das coisas que devem ou parecem estar no mundo. Eu formularia isso de uma forma muito simples, dizendo o seguinte: no primeiro momento, Descartes reconhece a possibilidade da existência das coisas, pois não há dúvida no homem, não há dúvida de que Deus tem o poder de produzir todas as coisas, de que sou capaz de conceber no meu pensamento com distinção, tá? Não há aquilo que eu concebo no meu pensamento de forma clara e distinta, não há dúvida alguma que pode ter sido criado por Deus, tem existência. Então, Deus como garantia da existência do mundo, porque Deus é criador. Deus como garantia das minhas ideias claras e distintas. Por quê? Porque Deus não é enganador. Deus não quer que eu me engane. Ele quer que eu olhe para a realidade e produza acerca da realidade ideias claras e distintas. Quando a gente estava lendo a terceira meditação, e se vocês quiserem resgatar isso nos vídeos que eu coloquei para vocês, né, das outras aulas, lá na terceira meditação, a gente vê muito claramente que o critério de verdade para Descartes está no fato de que tudo aquilo que nós conseguimos conceber de forma clara e de forma distinta, ou seja, toda ideia clara e distinta que nós temos no nosso pensamento, ela é verdadeira. Então, se eu consigo conceber uma ideia clara e distinta desse lápis, essa ideia é verdadeira.
E essa ideia só é verdadeira porque eu posso comparar aquela ideia com a realidade que está fora de mim, através de um juízo, né? Eu mostro isso para vocês e falo, isso é um lápis, isso é um juízo, é uma afirmação. E vocês vão ver, talvez estejam vendo bem, né, que é efetivamente um lápis. Então, esse juízo que transfere para vocês ideias, né, ideia de lápis, né, e ideia de algo que está se presentificando e que eu estou mostrando, esse juízo é verdadeiro. Da mesma forma, se eu mostrasse a coisa e dissesse isso é uma caneta, vocês iam ter a noção de que não é, e de que o juízo é falso. Então, no primeiro passo que Descartes dá para provar a existência das coisas, ele diz que há possibilidade das coisas existirem. Por quê? Porque não há dúvida nenhuma que Deus pode ter criado no mundo algo que suscitou em mim uma representação intelectual, uma ideia. Mas quando ele está fazendo essa análise, ele está fazendo a análise da faculdade do entendimento, né? Porque ele está analisando uma ideia produzida pela faculdade do entendimento. Mas ele ainda vai falar para a gente, porque nada pode ser simples, né, gente? Em filosofia tudo é complicado, tudo é complexo. Ele vai falar para a gente ainda da faculdade da imaginação. E ele vai fazer, quando vocês pegarem a sexta meditação, quem ainda não leu, né? Ele vai fazer um trololó gigante do parágrafo 1 da sexta meditação ao parágrafo 16, ele vai falar muito em geometria. Por quê? Porque ele vai tentar mostrar para a gente como a faculdade do entendimento é diferente da faculdade da imaginação. Pela faculdade do entendimento, eu consigo conceber uma ideia clara e distinta de algo. Agora, às vezes a faculdade da imaginação causa certa confusão nas minhas ideias. E o que ele vai chamar para nos mostrar isso? A geometria. E vocês vão ver, lendo essa sexta meditação, que ele chama baila algumas figuras geométricas, né? Ele fala do triângulo. É fácil conceber a ideia de triângulo. Triângulo é uma figura que tem 3 ângulos. Essa figura geométrica ela é formada por 3 retas, né? É fácil você conceber a ideia de triângulo. E agora eu peço mais uma coisa para vocês. Conceber é definir a ideia de triângulo, tá? É fácil definir a ideia de triângulo. É uma figura geométrica que tem 3 ângulos. Olha como é fácil isso. Agora eu peço para vocês imaginarem no pensamento a ideia de triângulo. Pensa num triângulo, qualquer que seja esse, isósceles, escaleno, triângulo retângulo, pensa num triângulo. Também é fácil. Não é difícil pensar na figura do triângulo. Depois ele fala para a gente, ele conduz a gente a pensar num pentágono. Exatamente. Num pentágono. Numa figura de 5 lados, né? É fácil definir um pentágono, uma figura de 5 lados. E se a gente lembra do Pentágono, a sede das Forças Armadas nos Estados Unidos, né, a gente vai imaginar também o Pentágono já não tão clara e distintamente, porque é difícil pensar claramente uma figura de 5 lados, né? Mas a confusão não para aí. Ele pede para a gente pensar agora um quiliágono. Aí a confusão fica generalizada. Eu sei definir o que é um quiliágono, sei. É uma figura que tem 1000 lados.
Eu posso definir isso de uma maneira muito clara para vocês, não há problema. Olha, um quiliágono, gente, é uma figura que tem 1000 lados. Agora eu peço para vocês imaginarem. Imagina uma figura que tem 1000 lados. É possível? Estão andando junto comigo? Gente, vocês estão aí? Eita, nós, ninguém responde. Tô aqui. Pensar numa figura que tem... definir, conceber por meio do entendimento, o que é um quiliágono, se a gente entende, né, sabe que quili é o radical que vai indicar 1000, né? 1000 e ágono é lados, né? Então eu consigo definir de forma clara. Eu tenho a ideia clara e distinta no meu entendimento do que é um quiliágono, uma figura de 1000 lados. Agora, Descartes pede para eu imaginar, usar a faculdade da imaginação e tentar imaginar essa figura de 1000 lados. A ideia não é clara e a ideia também não é distinta. Há uma confusão na nossa faculdade da imaginação. Nós não conseguimos imaginar uma figura. E ele piora, daqui a pouco ele pede para a gente imaginar o miriágono. Miriágono é uma figura que tem 10.000 lados. É só para te jogar nesse problema, entendeu? Para você conseguir fazer a distinção entre a faculdade do entendimento, que concebe ideias claras e distintas, e a faculdade da imaginação, que não consegue representar no pensamento de forma clara e distinta essas ideias aí da geometria. Então, ele diz o seguinte: se eu me encaminhar pela faculdade do entendimento, eu consigo provar a possibilidade da existência das coisas materiais, né, no mundo. Se eu conseguir ter ideias claras e distintas acerca dela. E como eu tenho a noção delas, né? E como eu tenho a noção de que Deus é todo-poderoso e que não há nenhum problema para Deus ter criado essas coisas das quais eu tenho ideias claras e distintas, é claro que o mundo existe, tá? Agora, ele nos apresenta o outro lado da moeda. Se eu tomar a imaginação, a análise da faculdade da imaginação, da percepção do mundo através da faculdade da imaginação, eu já vou ter dificuldade, porque a faculdade da imaginação, ela não consegue definir de forma, representar, né? Representar a figura de forma clara e distinta no intelecto. Então, passando dessa ideia, gente, de que as coisas no mundo existem porque eu tenho sobre elas ideias claras e distintas, e não há nenhum problema para que Deus tenha criado essas ideias, né? É bastante plausível que Deus tenha criado as ideias, não, perdão, as essências, as coisas materiais, né? Não há impedimento nisso que Deus não tenha criado, ele criou tudo no universo, né? Passando disso, ele consegue resolver aquele problema lá atrás, que o argumento do erro dos sentidos nos jogava, né? De que se os sentidos me enganam e eu percebo a realidade através dos sentidos, eu talvez esteja enganada. Ele avança, né? Ele avança dizendo que não é só os sentidos, né? Os sentidos nos colocam em contato com o mundo, mas há o concurso importantíssimo do entendimento. E o entendimento vai determinar que, se eu tenho ideia clara e distinta acerca de algo, é bastante possível que esse algo exista no mundo que foi criado por Deus. E desse assunto, ele migra para um outro assunto, que também está dado lá na primeira meditação. Se através da percepção
de algo como claro e distinto, eu posso dizer que esse algo existe, ele vai começar a falar agora de algo que ainda estava sob a dúvida, que é o corpo humano. Na sexta meditação, ele traz para a gente a informação dessa duplicidade da qual é feito o homem, né? O homem é feito dessas duas realidades que são distintas, né? O corpo é distinto da alma. A meditação, ela tem como título, da existência das coisas materiais. Dentro das coisas materiais, gente, o corpo está lá, tá? E da distinção real entre alma e o corpo do homem. Ou seja, o corpo do homem também é uma coisa material, também era apreendida por meio dos sentidos. Mas Descartes avança e vai falar, olha, não são só os sentidos que me colocam em contato com o mundo. E aí você vai ver Descartes falando uma frase que John Locke e David Hume vão usar depois no empirismo, tá? Não há nada na razão que não tenha passado antes pela sensibilidade, tá? Então, você vê, Descartes não joga a sensibilidade na lata do lixo. Ele questiona a validade dos conhecimentos produzidos pela sensibilidade. Mas ele, na sexta meditação, ele recupera a faculdade da sensibilidade como fonte de produção de conhecimento. É efetivamente a sensibilidade que me coloca em contato com o mundo que existe lá fora, tá? Ela só não é a faculdade mais segura para fundar o conhecimento humano, exatamente porque é a partir da sensibilidade que a gente vai produzir o erro, né? Porque a sensibilidade vai ser, de certa forma, provocada pelo mundo externo. A faculdade da vontade ultrapassa, porque ela é ilimitada, ela ultrapassa o caminho lento, o caminho processual do entendimento na direção do ordenamento e classificação da percepção que está lá na sensibilidade. A faculdade da vontade é a lebre correndo na frente, disparando na frente da tartaruga. Ou seja, a faculdade da razão, uma tartaruga que vai devagarzinho, dominando a realidade, e a faculdade da vontade que faz com que a gente, porque ela é ilimitada, que a gente afirme ou negue coisas que a gente ainda não sabe. E é assim que o erro se produz, tá? O corpo existe, o corpo humano existe, ele é distinto da alma, porque ele é res extensa, ele é coisa material. A alma é a sede da produção do conhecimento, e caminhando para o fim da meditação, né, o fim da meditação é muito bonito, porque no fim da meditação ele vai falar das nossas limitações, né? É certo que o homem é limitado e vai sempre ter a possibilidade de produzir o engano, produzir o erro, né? Exatamente porque ele pode falhar, mas agora ele já sabe como é que o erro acontece. Nós conseguimos aprender com Descartes que o erro acontece quando a faculdade da vontade, ela não é controlada pela razão. Ela dispara na frente, fazendo com que a gente afirme ou negue algo do qual a gente não tem a menor certeza. E aí o erro pode se dar. Mas já que a gente descobriu o mecanismo da produção do erro, a gente agora tem instrumento, né, para, mesmo sabendo que nós vamos falhar, errar várias vezes, a gente agora tem um instrumento para corrigir os erros, sabendo qual é o mecanismo que leva o erro a ser produzido. Essa sexta meditação, gente, ela é bem grande, tá? Ela é bem grande. Ela tem 43 parágrafos, se eu não me engano. As coisas que a gente fala, exatamente, 43 parágrafos, tá? Ela é bem grande. Mas ela é um retorno à primeira meditação.
há uma conversa da sexta com a primeira o tempo inteiro, tá? E ela vai iluminando, né, a dúvida e mostrando que a dúvida foi válida para fundamentar o conhecimento humano, chegar numa primeira certeza indubitável. Qual é essa primeira certeza indubitável? Penso, logo existo. A partir dessa certeza é que Descartes vai construindo novamente todo o edifício do conhecimento humano, né? Apresentando a classificação das ideias, né? O conteúdo das ideias, apresentando a ideia inata de Deus, apresentando o mecanismo através do qual a gente produz o erro, né? E esse livro que a gente acabou de ler, né, que não é um livro gigante, né, as meditações, nem sei, nunca contei quantas páginas tem as meditações metafísicas, mas não é um livro gigante. Esse livro, que Descartes, ao escrevê-lo, nos faz uma observação de que ele estava escrevendo algo menor, né? Ele estava muito desiludido, né? Quando, sabe assim, houve um momento na vida de Descartes, numa noite lá do dia 26 para o dia 27 de novembro de 1600, não sei quanto, que ele teve um sonho. E esse sonho, e nesse sonho, ele faz todo esse caminho aqui da fundamentação do conhecimento humano, a partir do cogito, né? E esse sonho é um sonho que acontece na juventude dele. Ele está numa guerra, né? Ele está numa guerra. Eu agora não sei dizer para vocês quando, que ano, tá? Não sei mesmo. Mas ele está numa guerra, na juventude, participando de uma guerra. E ele tem esse sonho. Ele nunca escreveu sobre... Ele fez algumas anotações, mas ele nunca escreveu sobre isso, né? E aí, desiludido com a condenação de Galileu Galilei pela Igreja Católica, né? E a física de Descartes se encaminha pelo mesmo território da física de Galileu, ele tem que parar de produzir conhecimentos nessa área, né? Porque senão ele vai ser preso e julgado pela Inquisição, assim como Galileu foi. E aí ele abandona, deixa de lado os tratados sobre física e começa a escrever sobre metafísica, daí as meditações metafísicas. E essa obra, que para Descartes é uma obra de menor importância dentro daquilo que ele faz, daquilo que ele gosta de fazer, é a obra fundamental que hoje nós, né, hoje não, né, no século XVIII, século XIX, século XX, hoje, né, a gente considera como a obra que inaugura a ciência moderna. Só isso, né? Ou seja, a física de Descartes é interessantésimo, né? Como é que a vida é surpreendente, né? Ninguém se atém ao estudo da física de Descartes, né? Mas essa obra, que é a metafísica, essa obra que é a metafísica é a obra que inaugura a ciência moderna, né? Descartes tomou parte da Guerra dos 30 Anos, 1621. Olha, obrigada, Luciana. Nunca... Eu já tinha lido, né? Mas eu nunca tinha... sabe aquelas coisas que você lê e depois você esquece? E o sonho, ele estava na guerra, tá? Olha só, 1621 é o ano que ele tem esse sonho, né? E ele só escreve as meditações metafísicas 20 anos depois. 20 anos depois. Né? Assim, é uma obra que ele reconhece, né? Que ele reconhece que ele não pode deixar passar mais tempo, né? Ele não pode deixar, biografia, vou depois visitar. Obrigada, Luciana.
Brigadaça. Ele reconhece na apresentação que ele faz, gente, porque quando um filósofo dessa época, né, Idade Média, Idade Moderna, um pensador está escrevendo, ele apresenta a obra dele a alguns doutores, né, da Igreja Católica, né, e ele apresenta esse texto, né, a apresentação está assim, ó, aos senhores deão e doutores da Sagrada Faculdade de Teologia de Paris, né? E ele apresenta a obra, né, quase que pedindo desculpas por escrever o que está escrevendo, entendeu? É de irritar, gente, tá? É de irritar, né? É quando a gente pensa como a Igreja Católica cerceou o desenvolvimento do conhecimento humano, né? Quem tem em casa a coleção Os Pensadores, porque engraçado, foi um aluno que me presenteou com essa digitalização das meditações metafísicas, e a mim me parece que não está essa apresentação que o próprio Descartes faz dessa obra à Faculdade de Teologia de Paris, né? Quem quiser ler esse texto e com mais vagar estudá-lo em próximas aproximações, né? E tem, olha só, coleção Os Pensadores, tá, gente? Coleção Os Pensadores, Descartes está muito bem trabalhado, tá? Dentro do volume, né, Descartes na coleção Os Pensadores, você encontra as objeções e respostas que Descartes dá a críticos dele, né? Mersenne vai fazer colocações e críticas às meditações metafísicas, né? A segunda, as objeções e respostas. Quem mais aqui? Me parece que... Peraí, deixa eu ver se tem aqui. Eu estou vendo o volume da coleção Os Pensadores, tá, gente? Me parece que... eu acho que aqui tem só Mersenne, né, que é um padre da Igreja Católica e que vai colocar alguns problemas para serem discutidos, e Descartes vai olhar as objeções e vai respondê-las. Por isso que o texto é objeções e respostas, tá? E esse volume da coleção Os Pensadores é um volume bacana porque ele tem, olha só, o discurso do método, as meditações metafísicas, as objeções e respostas, as paixões da alma e algumas cartas, né, de Descartes a Elisabeth e Chateauneuf, né, uma parte da correspondência de Descartes, né? E essa coleção, né, eu digo isso com um orgulho danado de quem teve um excelente professor, né? Essa coleção Os Pensadores, né, o consultor para a formulação dessa coleção pela editora Abril Cultural foi meu professor de Platão, uma sumidade em Platão, professor José Américo Mota Peçanha. Maravilhoso, foi ele que desenvolveu essa coleção Os Pensadores da Abril Cultural. Gente, terminamos as meditações metafísicas, esta primeira aproximação, tá? Eu quero sempre que vocês lembrem disso. Por quê? Porque a gente não sabe quase nada dela. Nós fizemos um sobrevoo. A gente tem que dominar todos esses conceitos,
que estão dentro desse texto aqui, ter presente na cabeça, né? Como é que ele sai de um conceito, vai para outro, ou seja, nos organizarmos cartesianamente para compreender Descartes, tá? Então, essa foi uma primeira aproximação. Eu espero que, enquanto primeira aproximação, né, no cômputo do que seja a filosofia moderna, e por isso que eu escolhi Descartes, né? A filosofia moderna ela tem uma preocupação muito grande com a fundamentação da ciência. A filosofia na Idade Moderna ela está pensando uma única coisa: metodologia, né? Quer dizer, não é que ela está pensando essa única coisa, é que esse é o fundamento. Construir teoria é ter uma metodologia de pesquisa. E aí você vai ver isso em todos os autores da filosofia moderna. No racionalismo cartesiano, né? E é racionalismo exatamente porque Descartes defende a tese que a razão é a faculdade mais segura para a produção de conhecimento, já que os sentidos nos enganam. No contraponto ao racionalismo cartesiano, né, da Europa continental, França, né? Você tem lá do outro lado do Canal da Mancha, na Inglaterra, John Locke, George Berkeley, David Hume, né, defendendo tese distinta dessa, né, porque esses são filósofos empiristas, e eles vão repetir essa frase que vocês vão ler aí na sexta meditação: não há conhecimento na razão que não tenha passado antes pela sensibilidade. Essa é a máxima do empirismo inglês, né, que começa com John Locke e termina com David Hume, nos levando a um ceticismo absurdo, né? Eu vou ver, gente, na minha vida, junto à UERJ, aliás, peço a vocês, né, e a todos que estão presentes na aula e quem não está presente, quem vai assistir essa aula ainda, que dê uma olhada. Hoje já circulou na nossa sala 34. Peraí, isso que eu vou copiar esse negócio aqui da Luciana, que ela mandou para a gente. O protocolo de... a gente nunca pode estudar em paz, né, gente? É uma coisa, né? A vida de estudante de universidade pública é sempre um assistir o poder tentando acabar com a universidade pública, né? E hoje foi mais um dia desses, né? De um deputado do PSL protocolando um pedido para extinção da nossa universidade. Então, está correndo aí nas mídias sociais um abaixo-assinado para a gente ser representativo contra esse protocolo de pedido de extinção da nossa universidade, que é uma pujança, é um patrimônio do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, e vocês me desculpem se ainda tem gente no nosso grupinho defendendo essas ideias que vêm dessa vertente bolsonariana, mas, nossa senhora, não dá para a gente engolir mais tanta aberração. Então, se vocês puderem aí interceptar, né? Está lá na nossa sala 34, quem é da sala 34, está lá, acho que está, né? Eu não sei se todo mundo colocou, porque eu vi isso em tanto lugar, já assinei, né? Esse abaixo-assinado contra esse pedido de extinção da UERJ, que foi protocolado por um deputado do PSL que não tem o que fazer na vida. Espero ter sido de alguma ajuda para vocês, né, com relação a essa aproximação de Descartes. Vou ver se consigo, junto ao UERJ, oferecer algumas disciplinas eletivas, para além daquilo que eu faço de forma habitual, né? No semestre que vem eu vou ficar com Filosofia da História 3. Eu acho que vamos fazer teoria marxista, né? Ver como Marx vê a filosofia da história. Então, não sei se vocês têm que fazer cadeiras eletivas, mas depois eu vou mandar para o Cafil, né? As coisas que eu vou fazer no semestre que vem, porque eu vou ficar com
Eu nem sei, gente, que matérias eu vou ficar. Laboratório sempre, porque laboratório somos eu e Dirce, né? Laboratório e estágio e filosofia da história 3, que devo me encaminhar para o território do pensamento marxista, ver como é que Marx entende a história, para a gente, sei lá, a nossa universidade é tão pujante, mas no nosso curso de filosofia eu não vejo ninguém. Mentira, vejo sim, a Dirce. A Dirce faz uma leitura do pensamento do socialismo e através do Max Stirner, né, em antropologia filosófica, né, que é bem interessante também. Mas assim, não vejo ninguém falando. Vejo gente falando mal de Marx, mas que não conhece Marx, mas não na nossa universidade, né? Vejo gente por aí, né? Nunca leu Marx e fala mal do cara, né? Devo fazer isso, gente, no semestre que vem. Vocês têm alguma questão a colocar, alguma pergunta a fazer? Porque hoje é o nosso dia, né, de encontro. Eu estou aqui, encontro final, né? Porque nós temos aulas regulares até, gente, o dia 29, né? Que é esse final de semana. Aliás, dia 29. Pensem nisso também. Olha, eu pareço militante, né? Ativista política, né? Dia 29. Pensem no drama, tá? Não sei se vocês estão acompanhando, né? Obrigada, Luciana. Muito obrigada pelo carinho. Mas dia 29 temos aí um drama, né? Que é vamos ou não vamos para a rua? Obrigada, meu bem, muito obrigada. Vamos ou não vamos para a rua? Num movimento para dizer um não, um basta a isso que está nos acontecendo, né? Esse governo translocado no nosso país. Pensem, se forem para a rua, por favor, vão bem protegidos, mantenham a distância, né? Para que ninguém fique adoentado. E se resolverem não ir para a rua, vão para as mídias sociais. É outra rua, né? Vão para as mídias sociais divulgar esse movimento, né? Do basta, basta, chega, chegou. Né? Gente, foi um prazer estar com vocês. Olha, oi, fala. E, meu querido, olha, é tudo. Ele não escreve uma filosofia da história, ele faz na obra, né? A gente que faz um recorte, né, do filosofia da história de Marx. Eu tenho ainda que ver que obras que a gente vai tratar, né? Mas olha, é um conjunto grande. Agora, se você tiver já algum interesse, né, em ler ou se aproximar da leitura de Marx, os manuscritos econômicos e filosóficos, porque assim, nós vamos, na verdade, fazer uma abordagem econômica da história, né? Porque Marx faz isso, né? Ele vê a história a partir da ótica da economia. Então, nós vamos nos aproximar dos manuscritos econômicos e filosóficos, nós vamos nos aproximar da ideologia alemã, do Manifesto do Partido Comunista, nós vamos nos aproximar, em determinados momentos, do próprio Capital, né? Nós vamos nos aproximar, deixa eu ver aqui, o que eu estou esquecendo. Gente, estou esquecendo um monte de coisa. Mas, assim, ele não tem uma obra que nem Kant, né, faz o Ideias para uma História Universal do ponto de vista cosmopolita ou A Paz Perpétua. Ele não tem uma obra focada na história, entendeu? Então, nós vamos ter que construir a filosofia da história. Como é que Marx vê a filosofia, vê a história da humanidade? Mais ou menos isso. A pergunta que vai nortear
O curso é como Marx vê a história da humanidade. E aí, curiosamente, nós vamos muito mais tratar de economia do que outra coisa qualquer. Mas, assim, outro livro, que não é de Marx, mas é. Menina, você teve o prazer de ser professora da Virgínia? Virgínia é uma musa, Virgínia é uma deusa na minha vida. Adoro Virgínia Fontes, Luciana. Adoro Virgínia. Virgínia é o suprassumo do sucesso, nem te conto, nem te digo. Aliás, Professora, boa noite, colegas. Eu fiz história na UF. Ela é da então eu fiz graduação e mestrado com ela. Quando eu fiz mestrado, ela ainda estava lá, eu fiz graduação com ela e fiz mestrado com ela também. Não como orientanda, mas como aluna em alguns cursos que ela deu. Virgínia, olha, Virgínia é o suprassumo do sucesso. Eu acompanho Virgínia, porque Virgínia não para, não sossega, graças aos deuses do Olimpo, né? Eu acompanho Virgínia, gente, no YouTube, tá? Pega esse nome aí, Virgínia Fontes, joga lá no YouTube, que você vai ver maravilhas. Foi professora do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense. O luxo, o luxo. Eu lamento na minha vida não ter sentado na Faculdade de História da UF para assistir às aulas de Virgínia. Conheço Virgínia das palestras, conheço Virgínia dos encontros, né, do pensamento marxista, no IFIX, mas não tive o prazer de sentar para ser aluna dela, porque essa aí, não é, Luciana? Ela é sensacional. Ela é sensacional, sabe? Eu gosto muito, eu gosto muito. Então, ó, João Bosco, se tu quiseres dar uns bordejos de forma mais... Olha, eu ia dizer uma bobagem aqui, porque isso não acontece, tá? Mas, assim, em vez de deitar-se, debruçar-se sobre os livros para ler o pensamento, ler Marx, né? Ouvir a professora Virgínia Fontes é uma maravilha. Agora, procura, tem muita coisa dela no YouTube. Agora, é uma pauleira. Exato, exatamente. O texto do Rousseau é a origem, que é um texto belíssimo também, né? É um texto belíssimo. Por isso que eu estou falando para vocês, gente, exatamente. Eu, às vezes, fico muito presa nas minhas disciplinas, porque, assim, se eu não der antropologia, aliás, não vai ter antropologia, né? Se eu não der antropologia, o aluno não vai ter antropologia para fazer. Então, a Márcia tem que estar lá dando antropologia filosófica. Se eu não der filosofia da história 1, não tem ninguém à noite para dar filosofia da história 1, então a Márcia tem que estar lá, né? Mas o Tito me deu um presente esse semestre, de eu poder dar uma filosofia da história 3, que eu podia fazer o que eu quisesse. Eu até falei com o pessoal da filosofia da história 1, se eles queriam continuar lendo Kant para a gente chegar na Paz Perpétua, que também é um livro fantástico, né? Ainda não deram resposta, porque nós fizemos ideia para uma história universal do ponto de vista cosmopolita, mas não deu tempo nenhum, né, de fazer a Paz Perpétua. Também é muito interessante, porque ali ele propõe, Kant também antecipando umas coisas interessantes, como a construção de uma organização de nações, né, que é bem diferente do que a gente tem hoje, né, das Nações Unidas. É outro espaço, é outra coisa, mas é bem interessante também. Então, eu estou assim, nessa balada, gente, tá? Mas aí vocês veem, é só para falar mesmo com vocês, olha, eu vou estar numa eletiva, isso é que é interessante, é uma disciplina eletiva, eu vou estar com laboratório e estágio, e mais uma disciplina que é eletiva, que é essa filosofia da história, porque tem muita gente que tem que fazer eletiva
e está preso com a questão da eletiva. Não veio em cooperação com nenhuma, veio sozinho, não sei por quê. Veio sozinha. Eu até me assustei, porque eu tenho a antropologia sempre, né? Porque é obrigatória e tem que ter, né? E não apareceu a antropologia. Eu perguntei ao Tito, cadê a antropologia? Porque a gente podia até fazer um Filosofia da História 3 em cooperação com a antropologia junto, gente, que a gente estudava a antropologia marxista e a visão da história de Marx. Ia ficar muito interessante. Dá para juntar isso e ficar um curso bacanérrimo. Mas não ofereceram antropologia, não sei por quê. E eu ainda falei na reunião, cadê a cadeira de antropologia? Ah, não, esse semestre nós vamos dar ênfase às eletivas, porque tem muito aluno precisando fazer eletiva. Nós estávamos sem oferecer eletivas, né? Aí eu falei, então tá. Gente, olha só, eu vou começar a dar os feedbacks para vocês desses trabalhos que vocês realizaram para mim, tá? Eu acho que, eu não sei se eu deixei fechado a entrega do trabalho, né? Mas eu vou abrir a entrega do último trabalho, tá? E agora não estou me lembrando até que dia que eu tenho para lançar nota. Eu geralmente lanço nota lá para dar tempo. Se vocês, eu vou dando feedback, mas não fiquem preocupados eu vou dando feedback e vou dando feedback das notas, mas não fiquem preocupados com o lançamento da nota, porque eu estou com alunos nessa nossa turma aqui e na outra turma, eu estou com alunos enfrentando o Covid. Então, eu estou dando o tempo até lá longe para que se entregue o trabalho, tá? Então, não se assustem se a nota só aparecer no site lá pelo último dia. É exatamente para dar tempo desses alunos fazerem, se recuperarem e fazerem os trabalhos. Eu recebi, só nesse final de semana, 2 alunos com essa informação, entendeu? Alunos que estão aí na sala com a gente, estão cursando, mas que contraíram o SARS-CoV e que estão adoentados. E a gente fica aqui na torcida para que eles se recuperem, né? Então, eu vou dando feedback para vocês na plataforma AVA, tá? Ok? Gente, então, beijocas no coração. Por favor, se protejam, tá? Eu mando bilhetinhos por aqui para vocês, ou mando bilhetinhos lá pelo WhatsApp. A gente está todo mundo na sala 34 lá do WhatsApp, então nós não vamos ficar sem nos comunicar, ok? Eu tenho a sala para me comunicar com vocês também.